O sistema exibe uma notificação. Você derrotou um guerreiro Goblin. Experiência mais 1. Você ganhou 11 cristais mágicos após derrotar o primeiro grupo de Goblins. Bidon olhou para o espólio em sua mão. Comparado com os 44 que ele levava um dia inteiro para conseguir no primeiro andar, isso era realmente uma pechincha. Queria poder pegar a armadura e as armas dos Goblins, mas elas desapareceram junto com os cadáveres. Que estranho, o saque ainda tem um recurso de limpar o histórico do navegador. Ele entregou a pedra mágica para Erwin. Aqui, embora ambos sejam cristais mágicos de nível 9, os cristais de espadachim são mais valiosos. Vou te dar um pouco mais. Os olhos dela brilharam como se tivesse visto uma promoção de 90% na Shopee. 2. Obrigada, senhor. Bidon indicou o caminho. Vamos continuar nos movendo. Ela obedeceu, sim. Bidon, calmo, pensou em como enriquecer com a caça aos goblins e quanto ele poderia ganhar em 4 dias. Quando começamos a ir mais longe, 3 quilômetros, a cada 5 minutos eles encontravam um grupo de goblins. Erwin percebeu, desta vez tem um arqueiro. Oh, meu Deus, não me diga que os goblins também aprenderam a atirar de longe. Olha, aquele arqueiro está desaparecendo. Ela avisou apressadamente. Bidon percebeu imediatamente, é magia de invisibilidade, concentre-se. Ela sentiu, sim. Tudo ficou mais difícil por causa dos goblins arqueiros. Aqueles goblins furiosos avançaram contra ele e ela. Ele desferiu um golpe poderoso, mas não acho que vamos perder. Com este corpo, só preciso me concentrar e adicionar 2 golpes para afastar aqueles que se aproximarem. De repente, uma flecha é silenciosamente apontada para Bidon. Ele se assustou ao sentir o perigo à espreita. Assim que seus olhos acompanharam a velocidade da flecha, ele pensou que era tarde demais e Bidon não conseguiria desviar. Mas não, com força de vontade, Bidon escapou por pouco, desviando habilmente das flechas que vinham em sua direção. Ele descobriu um goblin arqueiro no meio do mato. Bidon apertou o porrete na mão e o brandiu. O goblin aterrorizado implora, por favor, eu só estava cumprindo ordens, me poupe. Com um único golpe, você mandou aquele goblin para o céu sem volta. Um tempo depois, após completar a missão, Bidon se sente aliviado, vamos descansar um pouco. Erwin, exausta, senta-se pesadamente e enxuga o suor, finalmente. Há quantas horas estamos andando por aí, você calcula? Umas 15 horas. 15 horas lutando sem parar. Ninguém pergunta se a gente não tá com artrite. Então Bidon se vira e diz, demonstrando preocupação, se você quiser, pode dormir primeiro. Erwin responde animada, sério, e os sacos de dormir e cobertores, Bidon? Atencioso, eu pego para você. Um tempo depois, Erwin já estava dormindo profundamente. Bidon observa o rosto adormecido dela, pensativo, ela devia estar exausta. Antes ela nunca fazia barulho quando dormia, agora não se importa com nada, ronca mais que remix. Bem, talvez ela esteja se sentindo mais segura. Nós caçamos por aqui por umas 15 horas. Ele olhou para o céu. Conseguimos mais que no primeiro andar, mas ao avançar, cruzamos com outros exploradores grupos maiores, até de outras raças. Isso fez se preocupar com o futuro. Meus pensamentos estão ficando cada vez mais confusos. Claro, nós só passamos por eles todas as vezes, mas só de vê-los já me deixa em alerta máximo. Exploradores são ainda mais assustadores do que goblins. Especialmente agora que tenho mais motivos para me preocupar. Bidon olhou para Erwin, que estava dormindo profundamente. Ele de repente disse o que estava em seu coração sem querer. O problema é que ela está tão linda. Mal ouviu o elogio dele e Erwin já acordou. Ela perguntou, ansiosamente esperando, eu sou tão bonita assim? Bidon imediatamente rosnou, durma. Ele estava em pânico e questionando a vida. Ela não estava roncando agora há pouco. Erwin ficou quieta obedientemente. Sim. Ele realmente não consegue entender essa pessoa. O que há de errado com ela? Os goblins que ele conhece não são assim. No 4º dia, os dois continuaram a jornada para acumular pontos. Ele ordenou a ela que atacasse este lado primeiro. Erwin obedeceu às ordens dele. Sim, o combo era como jogar uma partida ranqueada. De League of Legends. 5º dia. E então chegou o 6º dia. E começando o 7º dia, Bidon disse cansado para Erwin,
que estava sem fôlego atrás, finalmente chegou a hora de deixar o labirinto. 21h13, faltam 2h47 para o primeiro andar fechar. Ela, apática, estou tão cansada, vou dormir assim que voltarmos. Ele, sério, ok, vamos voltar agora. Estou ansioso. É melhor voltarmos um pouco mais cedo. Ela, atrás, lembrou, senhor, cuidado, há novas armadilhas ali. Ele assentiu com firmeza, os goblins provavelmente já foram revividos. Ela avisou cautelosamente. E há um grupo de goblins a 70 metros de nós na direção de 1h, 8 comuns, 2 arqueiros e 2 guerreiros. Vamos lutar contra eles. Ele declarou com firmeza, nós vamos lutar. De um lado, uns goblins rindo maldosamente, tipo, vocês se ferraram, garotos. De repente, eles são emboscados, uma baita de uma trollagem nível internacional. E quem aparece é o Bidon, com olhos cheios de fúria, como um Azura renascido. Ele arregala os olhos e grita. Os goblins, em pânico, mal tiveram tempo de reagir e já foram massacrados. Eu não me preocupo muito porque o Erwin vai cuidar dos arqueiros, então eu vou lidar com os guerreiros primeiro, dividindo o trabalho como se fossemos fazer um slide em equipe. Um por um, eles são transformados em mingau. Depois de resolver essa bagunça, Bidon parece a encarnação de um berserker de 1000 braços. Depois de todas essas batalhas, eu me tornei um mestre da pancadaria. Me tornei Avalokitesvara de 1000 olhos e 1000 braços. Além disso, acho que a Erwin também está progredindo, ela sabe bem quem precisa eliminar. Você caminha confiante no campo de batalha como um deus depois de ter feito 2 leopardos que te emboscaram se desconectarem. Ela disse que havia 2 arqueiros. Mas eu não vi nenhuma flecha vindo na minha direção. O tempo que precisamos para matar todos os goblins também diminuiu consideravelmente. Você elogia satisfeito. Muito bem, Erwin. Avise quando matar os arqueiros, não quero me preocupar com eles durante a luta, você diz a Erwin. Sem jeito, ela responde, desculpe. Ela sorri sem graça, não tenho certeza se o último foi atingido pela flecha ou não. Você entende, é por isso, né? Pensando bem, você tem que concordar, é verdade, informação incerta é ainda mais perigosa. Ela amadureceu muito mais do que nos dias anteriores, estou me sentindo tão orgulhoso. Ela se vira para notar algo estranho, olha, tem algo muito legal ali. Bidon está surpreso, isso é uma essência de arqueiro goblin. Puta merda, num lugar desses, seus olhos mostram clara ansiedade. Essências são parte do sistema de habilidades em Dungeon & Stone, elas fornecem uma habilidade ativa e passiva, cada uma com atributos diferentes dependendo da espécie. Só podemos receber uma por nível, mas é basicamente como trapacear, então é considerado mais valioso que um tesouro para os aventureiros. Mas a quantidade que podemos absorver é limitada, e a capacidade da essência muda dependendo do Goblin, então o destino do personagem depende de qual tipo de essência conseguimos. A taxa de queda é quase zero, nunca pensei que veria isso aqui. Erwin admira despreocupadamente, então essa é a essência. Com uma coisa boa dessas, Bidon não consegue ficar feliz. É muita sorte, a ponto de eu não ter um bom pressentimento sobre isso. Erwin pergunta, preocupado e desconfiado, se ele comer isso, ele vai se transformar em um Goblin. Bidon ainda está perdido em seus pensamentos, não é possível que eu tenha tanta sorte. Ele responde, não. Você só receberá uma parte da habilidade do Goblin. Por exemplo, aquele cara que nos perseguiu no primeiro andar recebeu uma essência de lobo da crina afiado e nos rastreou pelo cheiro. Você quer isso? Ele perguntou, franzindo a testa. Erwin hesitou. Bem, não exatamente. Mas eu vou pegar se você não precisar. Erwin riu, divertido. Bidon estremeceu o bico. Acho que ela está ficando mais descarada. Mas de qualquer forma. Eu já sei de qual essência preciso. Vou gastar uma fortuna se usar a essência sem pensar no futuro. A essência do arqueiro Goblin não é algo que um homem fera como eu precisa. Bidon decidiu, com uma voz grave, tudo bem, Erwin, se você me prometer uma coisa, você pode pegar a essência. Eu te direi quando chegarmos ao primeiro andar. De repente, houve um grito estridente. Um grupo de origem desconhecida apareceu de repente. Eles ordenaram, não se movam. O ruivo apontou diretamente para os dois, arrogantemente, Homem-Fera e Elfa, o que diabos vocês estão fazendo aqui? Bidon franziu a testa.
Eu sabia que estávamos tendo muita sorte. Erwin estava confusa, sem saber como reagir. O que? O que você quer dizer? Nós só estamos caçando. Ele apertou o ombro dela, friamente. Não precisa respondê-los, Erwin. Antes que ela pudesse entender suas intenções, ele a empurrou diretamente para a essência Goblin. Assim que a tocou, o corpo dela a absorveu completamente. O grupo assistiu chocado e impotente. Que diabos, ela comeu, o que você acabou de fazer? A essência era nossa, eles gritaram amargamente. Erwin voltou lentamente e sussurrou, obrigado. Bidon sabia que, de qualquer forma, encontraria esse tipo de gente. Eles correram imediatamente quando viram a essência. Mas o que eles podem fazer? Erwin já a comeu. Bidon está desafiando vocês. Se querem briga, venham pra cima. Ele avalia a situação. Estamos em desvantagem numérica, mas quanto maior a desvantagem, mais duros temos que ser. Eles vão nos subestimar se baixarmos a guarda. Então, estamos prontos para lutar. Venham, se estão com medo, sumam daqui. Bidon pisa forte para ganhar impulso. Ele ordena rapidamente, corra o mais rápido que puder até o portão. Erwin obedece, sim, senhor. Ela se vira, curiosa, nós despistamos 4 deles agora há pouco, certo? Você acha que eles vão nos perseguir até o primeiro andar? Ele relembra, o ruivo ameaçou assim, eu vou fazer vocês pagarem por isso. Bidon franze a testa, certo de si, mesmo que não nos persigam, provavelmente vamos nos encontrar de novo. Erwin pergunta, confusa, o que você quer dizer? Bidon explica detalhadamente, eles são um grupo de 4 pessoas, um número exato para caçar monstros no segundo andar. Mas eles estavam perdidos na entrada. Isso significa que eles podem estar planejando descer para o primeiro andar e voltar para a cidade no sábado. Ou seja, eles também estão fazendo o mesmo que nós. Erwin admira, entendo, você é incrível. De repente, Erwin congela, com um olhar de pavor. Ela avança, avisando, irmão, tem um grupo de goblins a 5 metros. Corre, dessa vez vamos evitar confrontá-los. Erwin balança a cabeça freneticamente, não podemos, eles estão correndo na nossa direção. Bidon rende os dentes, confuso. O que, nos últimos dias, nunca fomos encontrados pelos goblins primeiro, tudo graças à habilidade de detecção da Erwin. Isso é só coincidência. Bidon se vira rapidamente, então agora vamos correr na direção oposta. Erwin diz meia palavra, tá. Antes de ser repentinamente atacada por uma flecha que passa zunindo. Felizmente, Bidon a puxa para o lado, escapando da morte. Seus olhos estão arregalados, essa não é uma flecha de um arqueiro goblin. Erwin segura o pescoço tossindo e reclamando, eu podia ter desviado sozinho. Você pondera, são aqueles de antes? Ela pergunta ansiosa, como assim? Eles atraíram os goblins para cá, talvez estejam nos esperando do outro lado. Provavelmente estão tentando nos enfraquecer usando os goblins. Bidon ferve de raiva, se é luta que querem, é luta que terão. Vamos ter que lutar, use seu poder. Erwin fica perplexo e confuso, meu poder. Você corrige, quero dizer, use o poder daquela essência. Cada essência tem sua própria utilidade. Nesse momento, Erwin já absorveu a essência de um arqueiro goblin, de acordo com o sistema do jogo. Ela aumenta os atributos e adiciona habilidades ativas e passivas. Erwin está confuso, mas eu não sei como usar. Bidon lembra, lá está. Erwin se assusta e fica surpreso. Ele olha para a interface dela e pensa, habilidades ativadas automaticamente à vontade do usuário, sem precisar ler feitiços nem nada. Ela observa despreocupadamente, já está bom. Bidon entrega uma bagagem organizada, aqui, pegue. Eu mesmo vou derrotar os goblins. Enquanto isso, você vai procurar aquele cara com a besta. Suas sobrancelhas se franzem como 2 lagartas. Erwin fica alarmado, não é perigoso você ir sozinho. Ele insiste, não temos tempo. Apenas fique invisível e, quando eu der o sinal, atire no cara da besta. Você tem uma chance. Até lá, não faça nada. Dizendo isso, ele se vira e sai correndo. Erwin fica confuso, espere, mano, que sinal? Finalmente encontrei um bom lugar para planejar, acho que aqui está bom. Não foi difícil para mim detectá-los, os goblins estão à esquerda.
Aqueles malditos ainda não se mostraram depois de atirarem a primeira flecha, estou furioso. Se o Bidon entrar em combate direto, é certeza, mas eu acho que eles vão aparecer assim que todos os goblins morrerem. O sangue jorra como um banho, estou brandindo a espada freneticamente, há cerca de uma dezena de goblins. 2 deles parecem ser espadachins. Estou dando uma surra nesses goblins com facilidade, sem flechas vindo na minha direção, então não tem arqueiro. Assim que eu disse isso, capturei o momento perfeito, aqui está ele, preciso ter cuidado com as flechas do arqueiro goblin. Bidon percebe algo, ficando paralisado. Um goblin astuto percebeu seu ponto cego. Ele rende os dentes e acerta um golpe que arremessa o monstro imundo, enquanto se defende dos ataques dos outros goblins. Eu também não posso negligenciar o cara com a besta, e eu não tenho Erwin para me apoiar. Ele se levanta, querendo mudar a situação, e seus ferimentos estão aumentando. O martelo todo-poderoso cai com força. Ele dobra os joelhos e mata o último, as coisas estão ficando um pouco mais perigosas. Os olhos de Bidon se arregalam ao sentir algo. Ele olhou em volta, assustado, 2 flechas ao mesmo tempo. Uma flecha do arqueiro goblin e a outra do balestrador. Não dá para defender as 2 ao mesmo tempo, ele franziu a testa. Um pé à frente para apoiar o escudo, ele tentou resistir, então vou defender a flecha do balestrador. E claro, a outra acertou a mão, droga, a flecha do goblin deve ter acertado meu cotovelo. Parece que está envenenada, não consigo mover meu braço. Ele largou o martelo e ofegou. Agora só posso usar a mão direita, preciso escolher entre o martelo e o escudo. Ele suportou a dor e puxou a flecha. A escolha é o escudo. Os verdadeiros inimigos agora são aqueles desgraçados, não esses goblins. Eu poderia facilmente matar esses goblins com o martelo, Bidon correndo como um foguete. Meu braço golpeia com força, mas assim não vou conseguir bloquear as flechas do besta. Bidon tenta resistir, de repente 2 outros goblins se aproximam sorrateiramente. Bidon, cauteloso, brande o pesado escudo, repelindo-os. O suor já encharcou a camisa de Bidon. Droga, ainda tem mais. Ele, em brasa, olha para os goblins como se quisesse comê-los vivos, fazendo-os se encolherem. Ele fica em silêncio, com o rosto pálido. Não preciso perseguir os que fugiram, eu aguentei firme. Ao mesmo tempo, uma voz surgiu do meio do mato, vai eliminar esses goblins sozinho. É o grupo do Ruivo. Ele não desiste. Impressionante, você me impressionou. Você está reprimido. Sabia que eram vocês. Bidon, observe com cuidado. Não tem ninguém com besta. O Ruivo sorri maliciosamente. Sim, somos nós. Onde está a elfa? A voz dele está rouca. Ataquem. Vendo Bidon com sede de sangue, ele fica um pouco assustado. Aix, você é mesmo um bárbaro. Lutou contra todos esses goblins e ainda está cheio de energia. Mas parece que você também está bem ferido, não é? Se você me disser onde está a elfa, eu te deixo ir. Ele ri sarcasticamente. Me deixar ir, ele acha que eu sou idiota. Ele desembainhou a espada, ameaçando. Você estava rindo, seu lunático. Isso, ataque primeiro e pergunte depois. Ele sorriu, avisando seus companheiros, não baixem a guarda. Imaginem que estamos caçando um monstro gigante. Ele ordenou, ataquem, e o grupo avançou ferozmente. A mão de Bidon tremia, mas ele cerrou os dentes, resistindo. Minha mão esquerda ainda não se move. Será que Erwin já encontrou o cara da besta? Preciso sinalizar. Um sinal único que só pessoas deste mundo reconheceriam. Isso, uma ideia surgiu brilhantemente. Ele sorriu de canto, levantando o dedo do meio. Vou usar isso. O Ruivo, chocado, questionou. Você. O que você está fazendo? Ele se preocupou. Será que Erwin percebeu o sinal? Não consigo ouvir nada. Ela está muito longe. Não tenho outra escolha a não ser confiar nela. Ele avançou de repente. Os dois estão agora em combate corpo a corpo. O Ruivo, pálido e se sentindo em desvantagem, chama seu companheiro, Elias. Imediatamente, o velho bloqueia e desfere um golpe para baixo. Bidon fica apavorado. Esse Elias é realmente forte. Mas eu não posso recuar. Ele não desiste e avança. Preciso distraí-los para dar uma chance a Erwin. Bidon balança o escudo lateralmente. Ele se vira para o lado, mas...
Ela não vai perder para aquele cara da besta, né? Bidon se acalma, confiando em Erwin. Uma flecha voa direto. O cara do escudo observa tenso. Elias morde os lábios, esperando uma flecha. Bidon e o ruivo estão apreensivos. É do cara da besta ou do Erwin? Bidon observa atentamente a trajetória da flecha. A flecha voa direto para o cara do escudo, que finalmente respira aliviado. Deve ser o Erwin. O cara do escudo grita, dando ordens: concentrem-se em lidar com aquele bárbaro, eu cuido de bloquear as flechas. Ele bloqueia todas as flechas com o escudo, provocando com satisfação: você acha que pode fazer o que quiser. Bidon fica furioso: que droga, aquele idiota do escudo. Desde o início, ele planejou bloquear todas as flechas do Erwin sozinho. Mas ele também não tem muito tempo, sendo atacado simultaneamente pelos outros dois. Bidon luta para se defender dos golpes do ruivo. Não posso derrotá-los sozinho. E o velho Elias ainda ataca pelas costas, então. Acho que vou ter que abrir mão de algumas coisas. De qualquer forma, não posso mais usar minha mão esquerda. Ele avança para evitar o ataque de Elias. Se eu pudesse trocar essa mão inútil pelo ruivo, seria uma troca vantajosa. O ruivo não aguentou o impacto. Seu monstro. Ele lança um olhar furioso para o velho restante. Ele se esquivou rapidamente do golpe fatal do velho. Ele saltou para trás, aumentando a distância. O velho ficou extremamente surpreso. O cara com o escudo gritou irritado: concentrem-se, eu vou bloquear as flechas. Erwin rapidamente lançou um foguete, e o escudo de madeira dele foi imediatamente queimado. Bidon ficou satisfeito. Muito bem, Erwin. Ele avançou, é a sua vez. Vocês acham que podem bloquear todas as flechas? O cara irritado jogou o escudo. Que droga. Bidon estava muito orgulhoso. Meu arqueiro é um arqueiro elfo. Elias é o único ainda capaz de lutar. Os dois lados se enfrentam diretamente, e o confronto é extremamente feroz. O ruivo apanhou tanto que perdeu a esperança. Isso é muito ruim. Ele foi para cima: eu vou cuidar daquela elfa ali. Bidon rangeu os dentes, xingando de raiva. Merda, ele foi longe demais, vai ser difícil alcançá-lo. O velho rangeu os dentes. Desista, bárbaro. Eu decidi focar na luta e depositar toda a minha fé em Erwin. Só posso confiar em Erwin. Bidon firmou os pés para manter o equilíbrio. Elias está vindo. Ele ergueu diretamente um escudo enorme na frente do velho. Elias se assustou, mas era tarde demais. Ele queria desviar, mas não conseguiu. Ele atacou com o golpe mais perigoso. O velho teve sorte de ter um corpo flexível e se inclinou para trás, mas o cara do escudo foi atingido em cheio. Ele foi arremessado a 10 metros de distância, inconsciente. Elias ficou chocado e perdeu o chapéu. Que droga! Seu idiota! O velho ficou furioso e atacou com tudo. Bidon franziu a testa ameaçadoramente: agora só sobrou você. Na verdade, tenho que admitir, ele era muito forte, não entendo como ele estava na mesma equipe daqueles caras. De qualquer forma, esse foi o maior erro da vida dele. Desta vez, Bidon se concentrou em lutar a sério. Ele arregalou os olhos e gesticulou para pegar impulso. Então, você vai continuar recuando para sempre, tenho certeza de que você está tentando ganhar tempo até que aquele ruivo volte. Mas eu não vou deixar isso acontecer. Ele olhou para Elias e calculou: vou fingir que vou balançar o escudo. E então arremessá-lo. E, de fato, Elias não conseguiu prever esse movimento, sendo atingido em cheio pelo arremesso de escudo divino. O velho ficou irreconhecível. Ele agarrou a camisa dele. Agora sim. Bio arrastou com força, mas acabou sendo massacrado por ele. Ele rugiu como um animal: você acha que eu vou morrer num lugar como este? Ele mordeu a carne do velho com força: morra. No fim, o velho caiu a seus pés. Ele olhou em volta com desdém e cuspiu o gosto metálico da boca. Nesse momento, Erwin chegou correndo: ofegante, irmão. Você está bem? Pela sua aparência, ele percebeu que Erwin também tinha vencido. Ela estava muito preocupada: seus ferimentos estão horríveis. Irmão, beba este remédio rápido. Bidon ficou desconfiado: beber isso? Você está quase me forçando. É melhor beber do que despejar na ferida. Além disso, você está envenenado. Rápido, você não tem escolha. Tudo bem, tudo bem.
Depois de um tempo, Bidon fechou os olhos e bebeu tudo. Ele fechou os olhos com força, tentando conter a dor, sentindo como se seu corpo estivesse fervendo por dentro. Eu sinto dor em cada vaso sanguíneo, e minha pele está quente coçando. Erwin o encoraja, aguente firme. Bidon franziu a testa. Que horas são? Ela informa, são 11:20. Perdemos 10 minutos. Ele começa a calcular, então temos mais 40 minutos até o primeiro andar fechar. Nem temos tempo para descansar. Uma palavra dele causa um choque, Tírios. Erwin não entende e fica vermelha. Tão de repente, não pode ser. Ele deve ter um motivo. Bidon balança a cabeça enfaticamente. Não você. Estou falando dos corpos daqueles viajantes. Até agora, o tempo restante é de 39 minutos e 59 segundos. Depois de vasculhar, ele rapidamente decide, ok, não há mais tempo, então vamos pegar apenas o equipamento, os sacos de cristais mágicos e as mochilas deles. Então, vou pegar as coisas do ruivo e do cara da besta. Ok, rápido. 34 minutos e 27 segundos, 26 minutos e 48 segundos. 13 minutos e 37 segundos, 8 minutos e 33 segundos, 2 minutos e 15 segundos. Aquele portal ali, ele lembra cuidadosamente, vamos direto para lá. 48 segundos, tempo restante, 40 segundos. Os dois agora invadiram com sucesso o primeiro andar. Ela exclama alegremente, isso é tão divertido, Bidon está em um estado completamente oposto. Basicamente, nós dois fomos jogados para fora, mas como ela sempre aterrissa perfeitamente. Erwin abre um sorriso lindo como um anjo. Irmão, você fez um ótimo trabalho. Bidon não poupou elogios. Você também, parecia que só tínhamos 30 segundos. Que perigo. Você se lembrou de algo. A essência. Ele pergunta, hesitante, essência. Eren concorda. Sim, você disse que eu tinha que prometer algo para recebê-la. Sim. Mas falaremos disso depois, não temos muito tempo agora, sobre isso. Restam 10 segundos. De repente, ele tenta se lembrar, qual era o nome daquele bar mesmo, 8 segundos. E 4 segundos se foram. No último segundo, ele tem um insight, vira-se para ela e faz uma promessa dramática, Baleia Negra, encontre-me no bar Baleia Negra, Erwin fica feliz, combinado. Ele é rapidamente transportado para a Rafadonia. Ele estala a língua e sorri de canto. Bidon está de volta como um deus, eu voltei. Rafadonia. Bidon olha em volta, avaliando silenciosamente. Ele sabe que todos os exploradores estão reunidos aqui, mas a quantidade é realmente impressionante. Ele olha atentamente para o relógio. O tempo no labirinto é diferente do tempo na cidade. Não importa quanto tempo você passe no labirinto, quando você sai, sempre será meio-dia do dia seguinte. Então, ele precisa ajustar o relógio para o meio-dia para corresponder ao fuso horário. De repente, alguém bastante rude corre e grita, Bidon, filho de Jandel. Ele tenta vasculhar sua memória. Quem é esse cara? Acho que o nome começa com V. Karak corre para apertar sua mão de forma muito amigável. Bidon hesita. O segundo filho de Vanon, Karak. Ele se corrige, o terceiro filho de Vanon, na verdade. Seron também se aproxima para cumprimentar. Karak, o terceiro filho de Vanon, fico feliz em vê-lo tão saudável. O quarto filho de Senik, Seron, aqui. Você também ainda está vivo e bem. De repente, um grupo de fanáticos aparece do nada e se reúne. Eles se cumprimentam calorosamente. O filho de Farman da casa Nerum, você também parece bem. Karak, como está o labirinto? Aqueles lobos de juba pontuda não são nada. Você usou um machado de alto nível, mas... Bidon exclama, esse cara tem conexões incríveis. O que é isso? Irmãos perdidos se reunindo, de onde saíram esses fanáticos? Essa cena me deixa sem palavras. E ainda tem gente apostando, Karak, meu querido, quer medir forças no posto de controle. Ele riu alegremente, excelente, à noite, mostrarei a todos o que é a coragem de um guerreiro. Os outros concordaram, vamos, irmãos, os cristais mágicos quase todos virão para mim. Um deles te chamou, Bidon, você vem também, você assentiu relutantemente, certo? Na loja, a caixa contava cuidadosamente, 24.476, 28.420, 41.446.
Um jovem olhou para Karak com entusiasmo. Mais de 40.000. Incrível, Karak, o terceiro filho de Vanon, é realmente um guerreiro dos guerreiros. A caixa perguntou a Bidon. Tudo isso são cristais mágicos. Você assentiu em resposta, sim. Ela agiu como uma máquina. Deixe-me contar. Você abriu a boca, rápido demais. Finalmente, ela anunciou, terminei. 182.418 no total. Os fanáticos imediatamente se aglomeraram, maravilhados. 180.000 orbes. Bidon, filho de Jandel, conseguiu 180.000 orbes, é um recorde absoluto. Não são só cristais mágicos. Ele também tem um machado, botas e uma bolsa. Como isso é possível? Que inveja! Bidon, filho de Jandel, é o guerreiro dos guerreiros. Seu nome é gritado por toda parte. Bidon, ele suspira em silêncio. É compreensível que eles estejam tão animados. Afinal, ele é o primeiro fanático a entrar no labirinto de mãos vazias e sair como um cidadão de verdade. Então ele levanta o machado, animado, com um sorriso de orelha a orelha. Eu sou o melhor guerreiro. Os fanáticos ao redor gritam, Bidon, Bidon. Ele não se importa. É demais, todos gritam, Bidon, Bidon. Uma pessoa reclama, irritada, não podemos fazer tanto barulho aqui. Eles ficam sem jeito. Desculpe. A voz do guarda fica fraca. Por favor, falem mais baixo. Eles concordam, mas é da boca para fora. Tudo bem. Observando a confusão, as pessoas do lado de fora ficam chocadas. O posto de controle é sempre tão barulhento, devem ser aqueles fanáticos de novo. Um tempo depois, a multidão se dispersa um pouco. Bidon está sentado entre Karak e mais algumas pessoas. Acho que devia ir com os outros fanáticos. Deve haver algo para fazer que eu não sei. Vou ficar aqui esperando eles voltarem e segui-los. Ao olhar, ele percebe, Erwin. O rosto dela ainda brilha daquele jeito, inconfundível. Ela está conversando muito amigavelmente com as irmãs dela. Acho que agora sei como lidar com os espíritos. A irmã dela acaricia, é mesmo, ouvi dizer que os espíritos do fogo são muito impacientes. Você deve. O rosto dele escurece de repente. Ele entende que tipo de gente ela gosta de andar. Só tem uns caras altos, fortes e fedidos ao meu redor. Que inveja! De repente, ele se assusta ao fazer contato visual. Ela está olhando para cá, ótimo. Ele faz um sinal, nos vemos hoje à noite, ela responde, ok. A irmã dela percebe e pergunta imediatamente, Ermin, você conhece esse cara? Ela se assusta, claro que não. Lá vai, cara que também não estava perdendo nada. Bidon, filho de Jandel, o que você está olhando? Por acaso conhece aquelas elfas? Bidon se defende, não. Sem esperar, Karak urra como um animal, claro que sim, impossível um guerreiro de primeira como você se associar com essas orelhas pontudas esquisitas. Isso chama a atenção da irmã de Erwin. Bidon, vendo a situação tensa, balança a cabeça desanimado, droga, vou morrer com esses trogloditas. Que é isso, Romeu e Julieta? Vendo o resto do pessoal saindo do restaurante, ele suspira aliviado, finalmente acabou. Bidon se levanta, só querendo que isso termine, já estão todos aqui, vamos nessa. Karak, animado, diz, beleza, partiu. É impossível puxar assunto com Erwin nessa atmosfera. Vou esperar até a noite e encontrá-la depois. Uma voz embargada soa, pai. Um pai e filho aventureiros se abraçam em lágrimas. Que saudades, pai, eu também senti sua falta, filho. Você se comportou em casa. Vendo o amor entre pai e filho, Bidon percebe, é verdade, também deve haver cenas assim no jogo, né? Do outro lado, algumas pessoas estão radiantes de felicidade. Irmão, você voltou, outras choram copiosamente. Estou tão feliz que você esteja vivo. A alegria e a felicidade de se reunir com familiares e amigos. E também. Uma mulher loira grita de dor, Rimarion, meu marido, onde está meu marido? Ele só consegue dizer, sinto muito. Do outro lado, também há circunstâncias infelizes como essa. Não, não. Uma menina inocente, sem saber o que está acontecendo, pergunta, mamãe, o papai não vai voltar. A dor da perda. Alguém se ajoelha. É tudo culpa minha, alguém consola em desespero.
Não, todos nós estávamos impotentes naquela hora. Eu joguei Dungeon de Stone milhares de vezes. Os lamentos não dão sinais de parar. Robin, por quê? Por quê? Mas realmente passar por esses rostos de luto, em vez de gráficos 2D, ainda parece estranho. Cena muda para a noite, com um bando de fanáticos por álcool bebendo e se fartando. 100%. Maníacos alegres festejando, bebendo sem parar. Bidon realmente não aguenta mais, enlouqueceram de vez. Como eu disse antes, o motivo de eu estar com esses maníacos é porque achei que tinha perdido um passo importante no processo ou algo assim. Importante uma ova, vocês só sabem beber, não estão nem aí para mais nada. Ficar aqui é perda de tempo. Ele balança a cabeça, desgostoso, olhando para os maníacos à sua frente. Então Bidon decide abandonar a festa. Com licença, vou sair um pouco. Caraco impede, o quê? Vai embora de vez. Todos se viram, alertas. O quê? O protagonista já quer ir embora. Bidon rende os dentes. Protagonista o quê? Droga. Eles não vão me deixar sair. Na verdade, eles estão bem de boa. Ah, não dá para culpá-los. Boa sorte, guerreiro mais poderoso, Bidon, filho de Jandel. O pôr do sol nesta cidade é lindo. Bidon caminha, admirando a paisagem ao redor. Esperem por mim. Que tranquilidade. Sem monstros, nem gente querendo me prejudicar. Todos vivendo no seu ritmo. O que eu faço hoje à noite? Se divertindo, vou tomar uma cerveja. Meu marido foi para o labirinto de novo. Este lugar tem sua própria ordem e me traz uma sensação muito relaxante. Mesmo que eu tropece nesta terra, posso me levantar como se nada tivesse acontecido, porque com certeza alguém vai me estender a mão. Ele cerra o punho. Este lugar é um mundo diferente, e talvez não tão civilizado quanto a terra do século XXI. Mas, mesmo assim, ele abre a porta e entra no quarto de hotel reservado, abre o chuveiro para que a água quente envolva seu corpo musculoso. Com pensamentos persistentes na cabeça, mas ainda muito em paz, talvez viver nesta cidade não seja tão ruim quanto eu imaginava. Depois do banho, que alívio, que refrescante. Bidon se deitou pesadamente na cama. Seus olhos vagavam enquanto pensava. Ele abriu os olhos e os esfregou novamente. Não, para ser honesto. Eu ainda quero ir para casa, realmente quero ir para casa. Emoções conflitantes surgem, mesmo que não haja ninguém esperando por mim em casa. A noite chegou, a lua está no auge. Agora, 21h18, ele acorda e se espreguiça. Olhando para o céu limpo, Bidon diz para si mesmo, quando saí do labirinto, era meio-dia, então devo ter dormido umas 4 ou 5 horas. É hora de encontrar Erwin no bar Blackwell. Um morador lhe informou, a taverna Baleia Negra, aquele lugar desapareceu há 10 anos. Você ficou realmente surpreso, desapareceu, ele explicou, sim, o filho da casa bebia e jogava, cheio de dívidas, agora mudou de dono e de nome, aquela taverna era a memória de muitas gerações. Que pena! Bidon ficou atordoado, embora já esperasse, mas, o mundo no jogo deve ter passado muito tempo desde aquele evento. Você perguntou novamente, qual é o nome do novo bar? Ele hesitou, deixe-me ver. Python puto, seguindo aquele nome, você logo estava parado em frente à porta. Este é o antigo bar Baleia Negra, está bem diferente do jogo. Pelo menos entendo a escrita. Um dia, terei que ir à biblioteca recuperar o conhecimento. O bar ainda está muito animado, bem-vindo, alguém que não sabe o que é estar bêbado, mais uma garrafa para esta mesa. Bidon fez uma careta, que bagunça, onde está Erwin? Antes que pudesse terminar de pensar, alguém falou, ei, cara. Aqui, ela acenou alegremente, Bidon parou, ali, aquela mulher, é a pessoa de hoje de manhã. A garota ficou irritada, então aquele lunático é você. Ele se apresentou formalmente, Bidon, filho de Jandel. E ela, Teresa, respondeu secamente, irmã dela. Erwin, com os olhos marejados, disse, irmã. Ele suspirou e perguntou provocadoramente, seu nome é irmã dela, ela o interrompeu irritada, me chame de Teresa. Bidon ponderou, o nome completo de Erwin é Erwin Fornaxide Teresa. Acho que ela não quer que eu saiba seu nome verdadeiro. Ele se sentou e perguntou em voz baixa, então, Teresa, que vento a trouxe aqui? Ela perdeu a compostura, furiosa, e bateu na mesa, ei, maníaco, eu é que tenho uma pergunta para você.
Por que você marcaria um encontro com uma garota tão jovem, em um bar, tão tarde da noite? Teresa se levantou e bateu na mesa. Ontem à noite você chamou Erwin para vir a um bar indecente desses, e não apareceu, deixando-a esperando a noite toda, e ainda tem a audácia de me perguntar. Seu bárbaro descarado, Erwin parecia querer defendê-lo, mas não ousava. Ele franziu a testa. Sério, o que você quer dizer, ontem à noite? Ela o encarou com raiva. Está se fazendo de sonso. Bidon pergunta a Erwin, quanto tempo faz que saímos do labirinto? Ela pensa um pouco e responde, umas 30 horas. Ele fica perplexo, 30 horas. Não 4, mas 30. Segundos depois, ele empalidece, incrédulo. Ele começa a suar profusamente. Entendo por que me senti tão revigorado quando acordei. Eu dormi por um dia inteiro. Bidon se arrepende, me desculpe, Erwin. Bidon cede, cruzando os braços, sinto muito, eu dormi demais. Ambos ficam surpresos. Erwin está confuso, você. Bidon não entende a surpresa dela. Será que ela nunca viu um Menhan se desculpar? Teresia pigarreia e questiona, já que você é um Menhan, eu não esperava que você fosse pontual. Então, qual é o motivo de você ter chamado Erwin aqui? Você pensa uma coisa, e eu poderia dar um monte de desculpas longas, mas responde outra, você coça o ouvido com uma atitude péssima, eu não sou obrigado a dar satisfações a você. Está curiosa, vai perguntar para o Erwin. A mocinha ferve de raiva, tremendo o beiço querendo partir para uma guerra de 500 rounds. Eu sabia, esses bárbaros, a Teresia ficou irritada. Interessante, você fala bem. Bidon também levanta o rosto desafiador. O que isso tem a ver com isso? Você deveria se livrar dessa atitude, a não ser que pretenda proteger o Erwin para sempre. Teresia o encara. Seu selvagem, Erwin se apressa em intervir, meu irmão. Teresia joga uma bolsa com força na mesa. Aqui, pegue, são 350 mil pedras. É o dinheiro que o Erwin ganhou com a essência. Você franze a testa, parece que já vi essa cena em alguns dramas coreanos. A cena como um filme aparece na cabeça de Bidon. Teresia joga dinheiro na cara dele. Pegue esse dinheiro e suma da vida do Erwin. A mocinha cruza os braços olhando para Bidon com desconfiança. Por que você não pega? Será que eu estava certa e você tinha outras intenções? Ela olhou com desconfiança. Bidon ignorou e perguntou diretamente, Erwin, você concordou com ela. Você hesitou. O que houve? Ele fechou os olhos e suspirou. O preço pela essência que eu te dei é que você me ajudará até que eu consiga essência suficiente e complete a missão. Ela finalmente entendeu. Ah, é assim. Bidon assentiu firmemente, confirmando, sim, e nós dividiremos 50 por 50. Os olhos de Erwin brilharam de repente, eu. Mas então ela pareceu se lembrar de algo e se calou. Me desculpe. Bidon ficou surpreso e confuso. Por que nós nos demos tão bem na masmorra? Teresia respondeu por Erwin. A partir de agora, Erwin irá comigo para o labirinto. Nós só estamos seguindo a tradição de deixá-la sair sozinha desta vez, já que é a primeira exploração dela. Eu nunca tive a intenção de deixá-la entrar na masmorra sozinha. Ele estala a língua, entende? Depois, ela já terá alguém para ir junto. Bidon fica irritado, o afeto que estava começando a se formar já se desfez. Teresia empurra a bolsa em direção a ele. Se você entende, por favor, aceite esta bolsa de dinheiro. Bidon pergunta desconfiado, espere, eu acho que 350 mil é apenas metade do valor do óleo essencial com base na taxa de venda atual, certo? Teresia encolhe os ombros casualmente. Claro, você já recebeu muito, não é? Bidon resiste. Então, está faltando 280 mil pedras aqui. A divisão prometida era de 9 para 1. Ela sorri com desdém, certo, quase esqueci. Ela bate outra bolsa na mesa. Aqui, 280 mil pedras. Ele fica atônito, sem palavras. Que diabos, ela ia me enganar se eu esquecesse. Essa orelha pontuda mesquinha. Agora eu sei por que os bárbaros odeiam os elfos. Ele pede a Teresia com cautela, se você terminou, pode sair um pouco, eu ainda tenho algo para conversar com Erwin. Ela franze a testa, você ainda tem algo para conversar com ele, justamente quando Erwin puxa a mão dela, implorando, irmã. Obrigada por se preocupar e me acompanhar até aqui, mas agora você pode ir, preciso agradecer e me despedir dele, disse ela com os olhos brilhando. Teresia tinha muito a dizer, mas se conteve.
Tudo bem, eu não sou mais uma criança. De repente, ela apontou o dedo para o rosto dele. Então jure, seu bárbaro, ele se assustou. Jurar, o quê? Teresia ficou séria. Jure que não vai dormir com Erwin, e eu irei embora imediatamente. Erwin, envergonhado, ficou vermelho e se levantou. Do que você está falando? Bidon analisou seriamente as palavras dela. Não dormir com ela, então outras opções estão liberadas. Teresia não se importou com o que estava ao redor, insistindo que ele jurasse. Jure, Bidon não hesitou. Eu juro. Pela honra de um guerreiro. Na verdade, ele estava bem tranquilo, nunca se importou com essa bobagem de honra de guerreiro. Erwin pareceu desapontado. Oh, irmão. Depois de ouvir isso, Teresia se virou com arrogância e disse, certo, agora vou indo. Erwin gritou atrás dela, irmã. Mas depois de alguns passos, ela acrescentou, quase me esqueci. Obrigada por salvar Erwin, Bidon, filho de Jandel. Depois que Teresia foi embora, Erwin desabou sobre a mesa e suspirou. Ela levantou o rosto, com os olhos marejados, e olhou para Bidon. O que eu faço? Nunca desobedeci a minha irmã antes. Você acha que ela vai ficar brava? Ele respondeu com convicção, com aquele sorriso, ela não parecia muito brava, e confortou Erwin, não se preocupe. Erwin se sentiu mais aliviada, que bom, ainda bem. Ela disse, confusa e hesitante, obrigada pela sua oferta de antes, mas eu já decidi ajudar minha irmã mais velha, então, me desculpe. Bidon coçou o queixo, você não precisa se desculpar. Ele pensou, se um espírito de alto nível me oferecesse ajuda ao explorar a masmorra, eu também não recusaria. Erwin deu a Bidon outro saco grande, e aqui estão exatamente 63.000 cristais mágicos da mão sangrenta e da besta. Já peguei a minha parte, então não precisa se preocupar. E eu já organizei sua bagagem, mas ainda tem muita coisa. Acho que você deveria preparar mais coisas para amanhã. Ela alegremente avisou. Bidon acenou com a cabeça. Ela adivinhou o que eu queria perguntar antes que eu pudesse falar. Desisti de convidá-la para se juntar à equipe, mas... Que pena! Um momento depois, a atmosfera entre os dois ficou estranha. Ela estava constrangida. Como devo te agradecer? Você não entende, agradecer. Ela explicou, eu disse que definitivamente te agradeceria por me ajudar. Agora Bidon entendeu. Então essa é a razão pela qual ela me fez jurar que não dormiria com ela. Ela deve estar com medo de que eu faça um pedido estranho. Ele suspirou, agradecer. No momento, não consigo pensar em nada, mas tem uma coisa, você quer comer alguma coisa? Erwin balançou a cabeça, não estou com muita fome. Ele foi direto, então eu vou pedir algo para mim. Erwin de repente pensou em algo e corou hesitantemente. Segundos depois, reunindo toda a coragem, ela se inclina para ele e faz um pedido animado, eu quero beber, ontem eu tive que me controlar para não beber nada. Ele pergunta, hesitante, beber. Erwin bate no peito, eu quero beber com você, Bidon vasculha a memória, beber junto. Acho que me lembro que existe esse tipo de cultura no jogo. Para os espíritos que só vivem até a idade adulta, a primeira vez bebendo junto tem um significado muito grande. Ele também hesita, é uma honra. Erwin ri baixinho e o instrui. Você deveria dizer obrigado. Bidon acena com a cabeça e corrige imediatamente, obrigado. Ela sorri de orelha a orelha, radiante, claro, nós superamos os desafios do labirinto juntos. É claro que temos que experimentar nossa primeira vez bebendo juntos. Erwin gagueja, confuso, talvez esta não seja minha primeira vez bebendo. Bidon pergunta, desconfiada, o que você está dizendo? Esta também é a minha primeira vez. Erwin fica surpreso, ele faz uma careta e explica, eu já disse que também tenho apenas 20 anos. Ela olha para ele com desconfiança, você não está brincando, está? Bidon sorri, confiante, e se gaba, esta também é a primeira vez que entro no labirinto. Mais tarde, a mesa já está cheia de comida. Erwin levanta o copo, sorrindo alegremente, irmão, você fez um ótimo trabalho. Ele também levanta o copo e bebe tudo. Você também. Os dois brindam e gritam, saúde. Um pouco mais tarde, a comida na mesa quase sumiu. Erwin, com as bochechas vermelhas, elogia ele, irmão, você está muito estiloso com essa camisa hoje. Ele, sem dizer nada,
Também pensa, ela está bem bonita com esse vestido hoje. Já chega de conversa fiada, vamos direto ao ponto. Ele hesita, enquanto ela não para de elogiar a resistência dele à bebida. Bidon bebe até se fartar, limpa a boca com a mão e diz, Erwin, você disse que queria me retribuir, certo? Já sei como. Erwin, confusa, pergunta curiosa, o que é? Ele de repente se aproximou dela e sussurrou, mas não aqui, os seguranças vão nos notar. Por um segundo, o rosto dela ficou perplexo e vermelho, e ela começou a pensar rapidamente, então. Que tal irmos ao seu quarto para praticarmos ortografia? Ótima ideia. Frases ambíguas saíam continuamente do quarto 305, Erwin se esticou e foi embora. Os olhos de Bidon estavam concentrados nela, Erwin respirava com dificuldade, muito forte, muito comprido. Ela foi jogada de bruços na cama e gritou de dor, meu ombro, você está deslocando ele. Bidon continuou a colocar mais força em sua mão, é difícil para mim controlar minha força. Ao contrário de Bidon, as lágrimas dela caíam abundantemente, ela gritava de dor, desse jeito meus ossos vão se deformar, ele não acreditou, tem certeza. Erwin rapidamente provou, sim, eu juro pela honra da minha família. Bidon parou relutantemente, tudo bem, descanse um pouco. Erwin rapidamente se encolheu em um canto, tocando o braço com medo e olhando para ele, quase chorando, estou vivo e meu braço está intacto. Bidon apoiou as mãos nos joelhos. Pensando um pouco, parece que, no mundo real, um índice de agilidade de +4 não é realmente tão impressionante. Erwin ainda abraçava o ombro, virando o rosto timidamente para perguntar, você me convidou aqui só para testar minhas habilidades? Bidon admitiu, sim, usar habilidades na cidade não é permitido, mas, na verdade, eu só queria testar a diferença entre a essência no jogo e no mundo real. Ela fez beicinho. Irritada, eu não sei. Dungeon and Stone não é um jogo amigável, dá para perceber só de olhar para o painel de estatísticas. Os painéis mostram o status do jogador, corpo, mente, habilidade. Essas são as 3 estatísticas principais. Informações detalhadas sobre o físico em formato de lista, acompanhadas de números específicos, mas se clicarmos no botão de mais ao lado, milhares de estatísticas detalhadas aparecerão. Por exemplo, pontos de força ajudam a aumentar a resistência, o corpo de um homem fica mais musculoso, podemos carregar itens pesados, como mochilas e bolsas, e desferir ataques físicos melhores, combinando com espadas e machados. É por isso que personagens diferentes, mesmo com estatísticas semelhantes, ainda podem fazer coisas diferentes. Corpo 50. Eu aprendi tudo isso dedicando milhares de horas a este jogo. Bidon franziu a testa, irritado e pensativo, existem estatísticas com efeitos absurdos que, mesmo depois de 9 anos jogando, eu ainda não conheço. Um dos indicadores que eu não conheço muito bem é a obsessão, um indicador que vem com a essência que Erwin absorveu. Pensando bem, eu não sei nada sobre isso, exceto que é considerado um indicador de baixa prioridade nos parâmetros mentais. Erwin, ansiosa, olha para ele. Vamos fazer mais alguma coisa, Bidon percebe. A energia azul abundante no corpo dela. Erwin, depois de sair do labirinto, você sentiu alguma mudança? Você pode descrever mais especificamente, como pensar demais ou ter problemas com impaciência, por exemplo, Erwin coça o queixo, tentando se lembrar. Eu não tenho certeza. Biscoitos, eu me lembrei, eu nunca comi tantos ovos antes. Bidon fica em silêncio. Entendi. Ele reflete novamente. Será que obsessão aumenta o desejo? Então eu entendo por que não funciona no jogo. Mas ainda podem existir novos indicadores que eu não conheço. Eu deveria pensar cuidadosamente quando. Erwin gentilmente puxa a manga dele. Irmão. Eu estou com sono agora, ela diz manhosa. Bidon deixa de lado algumas tarefas importantes e cede. Eu ainda quero verificar algumas coisas, mas... Tudo bem. Tudo bem, vamos dormir então. Apague a vela. Bidon fechou os olhos para dormir bem. De repente, ele acordou lembrando de algo. Espera, a esposa dele me disse para não dormir com ela. Ele olhou para Erwin dormindo profundamente ao lado dele. Ela dorme tranquila, com o rosto corado. Bem, provavelmente não tem problema. Acho que ela quis dizer outro tipo de dormir junto. Na manhã seguinte, várias armas estavam espalhadas pelo chão. Então, isso é o espólio. Erwin agachou-se no chão, admirada.
É muita coisa. Vir para sua pousada foi a decisão certa. Agora, vamos vender tudo isso, Bidon calculou em silêncio. Venderemos tudo, exceto algumas coisas. Erwin sorriu animada para ele. Então, posso ficar com o traje de couro e o cinto, Bidon disse seriamente. Tudo bem, mas vou descontar da sua parte. Ela concordou. Tudo bem. Então, Bidon e Erwin foram a uma loja. O dono, sorrindo, avaliou a espada. Pagarei 350 mil cristais estelares por isso. Eles foram vender os espólios para as próximas lojas. Outro dono ofereceu. O total disso é 180 mil cristais estelares. Outro ofereceu 250 mil cristais estelares por tudo. Os dois estavam ocupados vendendo-os. Já ganhamos um total de 1.450.000 cristais estelares. Bidon abraça 3 grandes pacotes. Erwin também está atordoado e admirado. Irmão, isso não é um sonho, né? Quanto é isso? Se subtrairmos a parte de Erwin, ainda tenho cerca de 1.400.000 cristais estelares. Nunca ganhei tanto dinheiro no início do jogo. Ele sorriu orgulhosamente. Um bom começo. Certo, vamos nos separar aqui. Erwin exclama surpresa. Ele fica confuso. Por que ela está tão surpresa? Não temos mais nada para fazer agora. Ele pensa um pouco. Já que estamos indo na mesma direção, vamos juntos até a praça central. Erwin, com um rosto sombrio, responde tristemente. Sim, eu queria ficar com você por mais tempo. Ao chegarem à praça, viram um círculo barulhento de pessoas reunidas. Erwin, curioso, diz. Por que tanta gente reunida ali? Bidon suspeita. É uma execução. Os soldados gritam, ordenando, recuem, todos. Um homem prestes a ser executado, com os olhos marejados, tenta falar. Essas pessoas não cometeram crimes graves como assassinato, estupro ou incêndio criminoso, mas seu crime é não pagar impostos. Os soldados puxam a corda da guilhotina e gritam, vamos começar a execução. Rafadonia é a última cidade remanescente de outro mundo que foi destruído por uma maldição de bruxa. O único lugar onde se pode obter recursos nesta pequena área é o labirinto. Portanto, aqueles que não pudessem pagar impostos seriam simplesmente executados. A lâmina da guilhotina descia, isso para ajudar a diminuir a população. Mas o cenário horrível não parava por aí. A multidão ao redor, como tigres famintos, pisoteavam e escalavam uns sobre os outros. Saiam da frente. Eles molhavam pão no sangue da pessoa que tinha acabado de ser executada. Deliciosamente comiam, murmurando como se tivessem provado uma iguaria. Meu Deus! Erwin cobriu a boca horrorizado. O quê? Por que eles estão mergulhando pão no sangue? Bidon também empalideceu explicando. Há uma lenda que diz que podemos ser abençoados com dinheiro e boa sorte, se bebermos o sangue dos executados. Erwin, qual é o imposto para o primeiro ano? Ela pondera. 700 mil cristais estelares para raças não humanas. Ele franziu a testa. Está um pouco longe do jogo, mas ainda é bastante semelhante. E do segundo ano em diante? Ela empalideceu e cobriu a boca. 800 mil cristais espirituais, mais as taxas de câmbio. Bidon assentiu, como no jogo. Os impostos aumentarão gradualmente a cada ano, então preciso ficar ainda mais forte este ano. Ele ponderou, se isso acontecer, não poderei voltar à minha vida antiga nem me lamentar. Meu sangue acabará se tornando o sangue daqueles caras. Ele planejou, para evitar que isso aconteça, preciso economizar dinheiro. O 6º andar. Pelo menos, preciso me tornar um aventureiro que possa conquistar o 6º andar, para poder sobreviver neste mundo e evitar ser executado. Mais tarde, Bidon estava na biblioteca. Ele olhou em volta, admirado. Este lugar é enorme. A biblioteca no jogo ainda está em construção. Ele passou por jovens intelectuais confusos. Por que todos estão me encarando assim? Bem, provavelmente é raro ver um homem vir à biblioteca. De repente, ele parou ao reconhecer um conhecido. A segunda ou terceira filha de algum Ainar, Bidon chocado a vê-la dormindo e babando sobre os livros. Ele se aproxima para cutucá-la. O que ela está fazendo aqui? Ela acorda meio grogue. Ainar olha para ele atordoada. Jandel, filho de Bidon. Ele acena com a cabeça. Que bom vê-la bem. Ainar grita animada, com a voz ecoando por toda a biblioteca. Você também, Jandel, filho de Bidon.
Ele, introvertido pelo resto da vida, tenta enfatizar, abaixa a voz, mas quanto mais ele fala, mais ela se solta e não abaixa nada. Desculpe, não esperava encontrar outro manhã da mesma raça aqui. Bidon impotente, a voz dela, deixa pra lá, o que você está fazendo aqui? Ainar explica, você já disse que eu tenho que pensar antes de agir, então pensei que precisava ter mais conhecimento para poder pensar. Bidon surpreso, louvável, ela realmente é um pouco diferente dos outros Nanhan. Percebi que os monstros não são os únicos inimigos no labirinto, disse Ainar, cerrando o punho com ressentimento. Bidon cruzou os braços, imaginando o que havia acontecido. Os outros apenas se gabavam de suas aventuras. Ainar suspirou e fechou o livro. Sim, essa é a razão pela qual eu decidi estudar, mas ler é muito difícil. Bidon desistiu. Esse é o problema. Ela se levantou de repente, determinada. Então, estou pensando em visitar o templo para aprender a ler e escrever com os anciãos. Ele perguntou, hesitante, você vai agora? Ainar deu uma razão irrefutável, se eu não fizer isso agora, vou esquecer. Bidon ficou sem palavras novamente. Quanto mais eu aprendo, mais pena eu sinto do povo Man. Antes de partir, ela sorriu e repetiu a promessa, eu me lembrei que prometi retribuir seu conselho se voltássemos vivos. Se você precisar de alguma ajuda, venha à estalagem Touro Furioso, farei o meu melhor para te ajudar. Ainar sorriu confiante. Bidon franziu a testa e concordou. Tudo bem, não se esqueça dessa promessa nos próximos dias, Ainar. Acho que vou precisar da sua ajuda em breve. Um momento depois, Bidon, aflito, coçava a cabeça, pensando em como encontraria o livro que precisava num lugar tão grande e imenso como aquele. De repente, ele notou a bibliotecária de cabeça baixa. Bidon se aproximou, certo de que ela era a bibliotecária. Ela até cochila no trabalho, pensou ele, e tossiu de leve. Ela levantou a cabeça. Pefroc olhou para ele com seriedade. O que foi? Bidon hesitou. Estou procurando livros. Onde ficam os livros de história? Assim que ele terminou de falar, ela lançou um feitiço. Farcitiek, uma luz emanou de sua mão e fluiu para dentro dele. Bidon ficou confuso e surpreso. Ela acabou de usar magia em mim. Mas nada mudou, você continua com essa cara de interrogação. Pefroc boceja e explica, agora, se você der uma volta, pode encontrar alguns livros de que precisa. Mas não pode levá-los. Por favor, coloque-os de volta no lugar quando terminar de ler. Você pergunta, só preciso dar uma volta, mas antes que obtenha uma resposta, ela apoia o queixo na mão e volta a dormir. Você se desespera, ela dormiu de novo, você não se atreve a dizer em voz alta, o que há de errado com essa garota? Bidon não tem escolha a não ser seguir as instruções dela. Eu rapidamente entendi como essa magia funciona. Assim que comecei a andar pela biblioteca, notei um feixe de luz entre as estantes. Da mesma cor da magia que Pefroc usou. Você pega o livro. Acho que essa magia ajuda a iluminar os livros relacionados às palavras-chave em que estou pensando. Isso explica por que há apenas uma bibliotecária nesta biblioteca enorme. Você pondera, vou começar com este livro. O primeiro livro, Um Mundo em Colapso. Milhares de anos atrás, nenhuma forma de vida podia existir nesta terra devido à maldição da bruxa. O último reduto que ainda existe, Rafonia, é o único lugar que escapou da catástrofe. A realeza abriu um portal para outra dimensão, porque o povo estava morrendo de fome devido aos recursos limitados, que é o labirinto de hoje. Bidon assentiu, a história inicial deste mundo é bem parecida com o começo do jogo. Continuando, o segundo livro, breve comentário sobre Alquimia 4. Ele fala sobre como os cristais mágicos dos monstros são transformados em pão, água, aço. Bidon duvida, não consigo entender a teoria, não importa quantas vezes eu leia. Mas de agora em diante vou me lembrar disso. Ele continua lendo o terceiro livro. O próximo livro, Cruzada 3, fala sobre a razão pela qual a tribo demoníaca e a tribo élfica se odeiam. Ele vira a página. Ok, agora o quarto livro, isso é o que eu preciso ler. O quarto livro, Espírito Demoníaco do Abismo. O espírito demoníaco neste mundo, refere-se àqueles que vêm de outra dimensão e tomam posse do corpo de um nativo. Ele concorda, sim, não é errado chamar assim. Mas no livro, não explica a razão pela qual isso acontece, mas esclarece o quanto a realeza e a igreja tiveram que se esforçar para acabar com esse fenômeno.
Bidon pega mais um livro na frente dele, em outras palavras, contanto que eu não diga as palavras proibidas, estou bem, ele suspira, uma boa dica, já que eu também sou um espírito demoníaco. O quinto livro, A Morte do Imperador, este livro fala sobre o primeiro rei, que foi chamado de Imperador Imortal Lavigon III, ele morreu há 150 anos. Lembrei, o jogo começou logo após a morte de Lavigon III, então agora são 150 anos depois da linha do tempo do jogo. Talvez seja por isso que o conhecimento que eu tenho do jogo entra em conflito com a realidade. O próximo livro é um registro de observação da instabilidade dimensional. Bidon está curioso. Será que este é o livro que aquele cara loiro que me salvou estava lendo? O que eu experimentei é tão raro quanto aquele cara loiro disse. Este livro menciona uma teoria de que entrar no portão no momento exato em que ele se fecha pode causar alguma instabilidade. Então, terminar minha vida aqui é basicamente minha culpa. Que droga, que chato. Eu tenho que parar de pensar nisso. Bidon apoia a cabeça na mão, desanimado. Só agora Bidon olhou para fora da janela. Já está escuro. Eu vou ler o resto depois. Naquela noite, ele ficou deitado com as mãos atrás da cabeça, inquieto. Já se passaram 3 dias desde que eu saí do labirinto. Um mês aqui tem 30 dias, né? O labirinto também abre na meia-noite do primeiro dia do mês, então ainda tenho 27 dias. A partir de amanhã, vou procurar mais um membro. O tempo passou e, na manhã seguinte, Bidon acordou repentinamente com batidas constantes na porta. Uma voz suave, irmão, acorde. Bidon reconheceu imediatamente, Erwin. Bidon, com uma expressão irritada, abriu a porta, logo de manhã e você já está aqui a negócios. Ele nem tinha terminado de falar e uma forte rajada de vento já estava distorcendo seu rosto. Ela, ofegante, se gabou. Eu consegui estabelecer um contrato. Olha, eu tentei 10 vezes com a pedra espiritual que minha irmã comprou para mim e funcionou. Além disso, é vento, que combina muito bem com fogo. Você está elogiando isso a contragosto. Que sorte! A pedra espiritual é um item que me permite fazer um pacto com um espírito com 100% de certeza. É bem caro, e ela tentou 10 vezes, ela deve ser de uma família rica. Você se vira e diz friamente, entendi, pode parar de invocá-lo. Erwin e o furacão são lamentáveis, mas eu ainda não te mostrei o que posso fazer. Você, irritado, a faz olhar para dentro do seu quarto. As coisas estão voando por todo o lado. Quanto mais bagunçado você quer deixar minha casa? Erwin fica paralisado, atônito. Ela empalidece, em pânico, eu. Me desculpe. Eu vou limpar tudo agora mesmo. O pequeno furacão fica em silêncio de um lado, enquanto ela limpa o quarto. Finalmente, Erwin termina. Pronto. Bidon olha para o resultado, impressionado. Ela disse que tinha talento para limpeza, mas não imaginava que seria tão rápido. Ele me parabeniza por ter feito um pacto com o espírito, e ela coça a cabeça, feliz, e agradece. Bidon a adverte seriamente, você não precisa perder tempo vindo me ver. Não deveria usar seu tempo de forma mais inteligente antes de voltar para o labirinto. Erwin, atordoado, borrifa spray de cabelo hesitante, é verdade, mas eu corri até aqui porque queria que você fosse o primeiro a saber, ela diz, desanimada. Bidon, confuso, racionaliza a situação, será que é porque eu sou o primeiro companheiro de equipe dela, ela parece estar apegada a mim. Olha, meu primeiro companheiro de equipe. Eu acabei de conseguir um espírito do vento. Quão forte você ficou, Bidon rapidamente se recompõe. É melhor que esse relacionamento permaneça apenas profissional. Mas, eu pretendo continuar sendo amigo de Erwin, ele diz com um sorriso de pirâmide, estendendo a mão para ela como um verdadeiro fanático por marketing multinível. Eu pretendo ficar aqui para sempre. Se você tiver algum problema, venha me procurar. Somos camaradas e companheiros de equipe, Erwin diz, emocionado, com os olhos marejados. Ela sorri feliz, sim, ele sorri para si mesmo, alguns relacionamentos são bons. 26 dias antes de voltarmos ao labirinto. É muito ou pouco, depende de como você vê, mas eu sei como aproveitar ao máximo esse tempo. O céu está vermelho com o pôr do sol. Bidon olha para a multidão de maníacos reunidos com desconfiança. Este é o albergue Touro Furioso onde esses homens estão vivendo. Um deles o vê e grita, quem é esse? É o guerreiro mais forte, Bidon, filho de Jandel,
as pessoas ficam animadas. O que, Bidon? Eu ouvi histórias sobre ele. Seus ouvidos sangram por causa do volume aterrorizante deles. Ele avalia, eles ainda são barulhentos assim. O cara que estava guiando Bidon para dentro do prédio pergunta, mas o que te traz aqui? Você também quer ficar aqui? Boa ideia. Custa apenas 300 pedras espirituais por noite. Bidon fica chocado. O que? 300 pedras? Tão barato. O cara explica, há 10 guerreiros dormindo em um quarto com 5 camas, mas se for você, nós te daremos uma cama. A cena de aperto em um quarto aparece, fazendo Bidon perder a ilusão. Então é por isso que é tão barato. Ele interrompe a conversa sem sentido em silêncio. Não, eu vim para encontrar a terceira filha de Fenelzine Aibar. O cara corrige, Ainar é a segunda filha de Fenelzine, Bidon. Na hora certa, ela chega de algum lugar, confusa. Bidon, filho de Jandel, o cara grita alegremente, Aniar, segunda filha de Feneline, na hora certa. Bidon, filho de Jandel, veio te procurar. Ela se aproxima. Eu? Por quê? Bidon, falando sério, preciso te pedir um favor. Eu quero lutar com você, para treinar. Então você admite. Sim, eu preciso treinar. Não vou conseguir sobreviver só com habilidades de combate corpo a corpo. Ainar surpresa. Não precisa me pedir nada. É só você ir lá para fora. Ele observa as pessoas lutando ferozmente e percebe que não era algo que precisava pedir. Ainar diz a ele, contanto que não seja de manhã, eu luto com você quando quiser. Bidon pensa um pouco. Então, vamos começar agora, Ainar. Todos do pátio abrem espaço para os dois lutarem. Ainar e Bidon estão se preparando para um duelo. Bidon pega impulso e avança em direção a ela. Eu vim para aprender, mas não pretendo perder. Ainar também levanta a espada em posição de defesa. Ela desfere um golpe poderoso de cima para baixo. Depois disso, Bidon estava sangrando pelo nariz, caído no chão, ele impotente, uma derrota absoluta, todos torcendo ao redor. Ainar agora é a guerreira mais forte. A maior guerreira, Ainar, a segunda filha de Feneline. Ela não se importou com os outros perguntando a ele, você está bem? Ele levantou a cabeça. Estou bem. Ele teve que admitir. Ela é realmente muito boa. Essa foi a melhor forma de usar o tempo. Ele limpou o sangue do nariz, mais uma vez. Depois, ela cortou o escudo dele, mas ele gritou, de novo. Ele falhou novamente, mas continuou gritando, de novo. Na segunda vez, Ainar foi tão rápida que ele nem teve tempo de se mover. De novo. Na terceira vez, Bidon conseguiu bloquear com a espada. Os dois se enfrentaram diretamente, mas ele ainda perdeu. De novo. Na quarta vez, ele usou habilidades mais ágeis para desviar dos golpes perigosos, mas o resultado ainda foi derrota. Bidon gritou, de novo, de novo, de novo e de novo. Até que a noite caiu e a lua estava alta. Ele caiu, respirando com dificuldade. Ainar, firme como uma rocha, com um pouco de suor por causa do esforço, suspira e diz, você ainda quer continuar, eu quero descansar agora. Bidon rende os dentes, Ainar é muito forte. Ele balança a cabeça e sorri, não, por hoje já chega. Ela concorda, entendo, você foi ótimo. Além disso, ela é muito mais inteligente que os Menin comuns e eu não acho que ela me trairia. Já que também é uma Menin. Ele decide fazer uma proposta, Ainar, você pretende entrar no labirinto sozinha na próxima vez? Ela acena com a cabeça calmamente, talvez, eu não tenho dinheiro para formar uma equipe. Então, minha melhor escolha é... Ele estende a mão em direção a ela, propondo, Ainar, você gostaria de ser minha companheira de equipe? Ela fica perplexa, companheira de equipe. Bidon acena com a cabeça, sim, eu ficarei com 80% dos lucros, mas eu pagarei as taxas da equipe. Ainar fecha a cara e interrompe, já chega, não precisa explicar mais. Bidon se preocupa, droga, ela não gosta desses termos, ele rapidamente lista outros benefícios, escute, eu também pagarei pelo equipamento e... Ainar agarra a mão dele com firmeza. Sorria, mesmo que você explique mais, eu não vou entender. Eu vou acreditar em você, Bidon Jandel. Ele sorri satisfeito. Então, espero ansiosamente trabalhar com você. Ótimo, agora temos um amigo.
O tempo passa, no dia seguinte, no templo da tribo Men. O chefe os recebe. Bem-vindos, Ainar, segunda filha de Feneline, e Bidon, filho de Jandel. Ele olha para o chefe e se arrepia. Eu não queria vir aqui por causa dele. Mas não tenho outra escolha. O chefe ri alto. É raro um guerreiro que já deixou o templo retornar. Você também veio para aprender a ler e escrever como Ainar. Ele balança a cabeça. Não. Então, o que você veio fazer aqui? Bidon vai direto ao ponto. Eu quero a marca espiritual. Ou, para ser mais preciso, eu quero a marca da morte. É uma habilidade poderosa que eu preciso ter se quiser conquistar o labirinto. Cada espécie neste mundo tem suas próprias características distintas. Os elfos podem fazer pactos com espíritos para emprestar seu poder. E a raça dos anões tem a bênção da armadura, que aumenta o efeito dos itens. A raça dos homens fera pode fazer pactos com monstros antigos conhecidos como espíritos animais. E, finalmente, a raça dos berserkers possui a marca do espírito. O ancião exala uma aura ameaçadora. Oh, como você sabe sobre isso? Isso não é algo que um jovem guerreiro como você deveria saber, não é? Ele sua engole em seco. Estou sendo suspeito de novo. Mas tudo bem, é por isso que fui à biblioteca e procurei informações relacionadas à marca do espírito. Bidon franziu a testa e respondeu, eu li sobre isso em um livro. Ouvi dizer que a marca tem um grande efeito na luta contra a raça das fadas. Sem deixá-lo terminar, ele riu alto e deu um tapinha nas costas dele. Então é assim que você sabe sobre isso. Você leu livros, hein? Que interessante. Seu sorriso se aprofunda. Estou muito orgulhoso de vocês dois, tanto de você quanto de Ainar. Certamente não temos motivos para negar uma marca espiritual a um guerreiro quando ele a pede. Bidon responde rapidamente, então aqui está. O ancião ri novamente, interrompendo-o, mas, jovem guerreiro, você precisará de cerca de 800.000 pedras por uma marca espiritual. Ele aperta a mão, desafiando, você pode pagar. Bidon responde sério e firme, eu pagarei o suficiente. Ainar fica confusa, você está falando sério, você tem certeza? Sim, é por isso que é tão difícil possuí-la no início do jogo. Porque o preço é muito alto. Especialmente porque quanto mais alto o nível, mais raros os materiais necessários do que o dinheiro, mais. Bidon pega uma bolsa de estatísticas, esta é uma bolsa com 500.000 pedras e 3 bolsas de 100.000 pedras. Em seu coração, ele se orgulha, eu sou um homem rico, afinal. O ancião pega a bolsa de dinheiro desconfiado, Bidon, filho de Jandel, onde você conseguiu tanto dinheiro? Ele sorri triunfante, eu já tinha pensado em uma desculpa. Eu ficaria muito desapontado se você não perguntasse isso, ele disse com um sorriso malicioso. Tive a sorte de encontrar uma elfa ferida no primeiro andar. Eu a usei como escrava e ganhei muitas pedras, eu a esgotei. E peguei dinheiro da irmã dela como resgate, eles são tão fracos, esses elfos. Ouvindo essas palavras, o ancião começou a rir alegremente, não me lembro da última vez que ri tanto. Os bárbaros próximos também se reuniram, animados, elogiando, muito bem, filho de Jandel Bidon, você humilhou aqueles orelhas pontudas covardes. Talvez você seja o primeiro a fazer isso. Isso é incrível. Bidon sorriu ao ver a reação deles. Outros estavam começando a se reunir. Eles realmente odeiam tanto os elfos assim, nada mal. Ele se aproximou e colocou algo na mão dele. Aqui, este é um presente por me mostrar seu talento. Bidon olhou surpreso para o que estava em sua mão. Ele me devolveu 200.000 pedras. Meu Deus, ganhei 200.000 pedras apenas com uma história. Ele é muito generoso. Para agradar até mesmo os bárbaros ao redor, ele se oferece entusiasticamente. Eu continuarei pisando nesses orelhas pontudas e me tornarei um guerreiro ainda mais forte. Um segundo depois, o rosto dele se ilumina. Estou começando a gostar mais dessas pessoas, elas são mais atraentes do que eu pensava. A marca élfica é um tipo de técnica de fortalecimento. Essa habilidade funciona absorvendo a essência de materiais mágicos para criar um poder especial. As tatuagens dos berserkers quando nascem são uma prova de que suas almas ainda são puras, então elas permanecem visíveis mesmo quando crescem. É por isso que todos os berserkers têm tatuagens. Mais tarde, ele procura o mago para obter ajuda. Ele avisa, eu lhe darei mais uma chance de repensar, jovem guerreiro. Você não poderá receber nenhuma outra marca élfica se escolher este caminho. Ele senta no meio da matriz, firme e inabalável. Tudo bem.
Uma marca élfica de alto nível de mortalidade é essencial para um berserker tanque. O mago pega uma agulha. Então, vamos começar. Minhas outras habilidades já são muito fortes, então escolher o caminho da imortalidade é uma escolha óbvia para qualquer jogador que joga este jogo. Há muito tempo. Logo depois, ele acerta pontos de acupuntura nele, tão rápido que só se vêem rastros de luz. Só agora, Bidon percebe, mas... Vou ter que aguentar isso cada vez que subir de nível, que dor infernal, ele ficou pálido, com tanta dor que queria xingar, e finalmente não aguentou e gritou. Os painéis de status apareceram, informando que ele ativou o selo imortal de primeiro nível, aumentando a capacidade de recuperação e o poder. Após ativar o selo, ele, dolorido, abriu a cortina e saiu. Antes, ele não se esqueceu de olhar para ele, agradecendo. Suas costas estavam vermelhas e doloridas, e ele olhou para ele e riu. Bidon se perguntou por que ele estava rindo. O mago sorriu, é a primeira vez que vejo um verdadeiro guerreiro agradecer a um padre. Sem se importar mais com ele, ele saiu rapidamente de lá. Será que eu fiz algo errado? É melhor eu sair daqui antes que ele suspeite. O tempo passou e, na manhã seguinte, fui à área de negociação para comprar os equipamentos necessários. O que percebi ao treinar com Ainar é que eu não sou adequado para ser um espadachim. Pretendo me concentrar apenas na habilidade de escudo assim que conseguir o selo da alma espiritual, então focar em aprimorar as habilidades de espada seria apenas uma perda de tempo. Ele entrou numa loja. Bem-vindo, senhor. O que deseja comprar? Perguntou o dono. Ele respondeu prontamente, quero comprar uma arma de uma mão. O dono logo apresentou, então, daqui até aqui, são todas armas pesadas que os maníacos escolhem. Ele olhou secretamente, satisfeito, avaliando, elas certamente combinam com o gosto daquele maníaco. Bidon balançou a cabeça. Eu quero algo mais normal. Ele analisou, essas armas terão alta letalidade, mas não são necessárias contra os monstros do primeiro andar, porque é muito fácil derrotá-los. O dono continuou sugerindo, e que tal este? Ele pegou e experimentou até encontrar um que lhe agradou. Certo, é uma massa não muito grande por 220.000 pedras. Eu também comprei um capacete feito sob medida para mim, porque os que eles tinham não cabiam na minha cabeça, por 170.000 pedras, e uma armadura de tronco que se ajusta perfeitamente ao corpo por 360.000 pedras. Combinando tudo, ele parece um verdadeiro veterano de guerra. Eu comprei tudo o que precisava e o que sobrou foram 50.000 pedras. Muito tempo se passou desde que eu saí do labirinto, e, naturalmente, minha rotina diária se ajustou sozinha. Todo dia Erwin rondava a casa dele várias vezes. Ei, cara! Por volta das 7 horas, eu acordava e tomava café da manhã com Erwin. Bidon perguntou várias vezes, curioso, não é muito longe da sua casa até aqui. Erwin sempre inventava uma desculpa evasiva. É que a comida aqui é barata e muito gostosa. Eu ia à biblioteca depois e lia livros até às 4 da tarde. Ele olhou para Pefrock sorrindo. Ela adormeceu de novo. Fui comer num lugar novo e descobri informações que não acharia na biblioteca. Perto da minha mesa, um grupo falava animadamente sobre monstros, parecia perigoso. Bidon mastiga avidamente enquanto comenta sobre a comida. Este lugar é bem caro, mas a comida não é tão boa assim. Por volta das 5 horas, fui para o lugar dos outros maníacos e treinei lá. No meu 7º dia de treinamento, comecei a lutar com os outros maníacos. Ele está animado. Próximo, lá não tem um sistema de habilidades de combate como eu esperava, mas lutar apenas dependendo do meu instinto também é um bom tipo de treinamento. Durante o treinamento, sua capacidade de reação, capacidade de movimento e visão aumentaram. Finalmente, o índice de ataque aumentou em 1. Com treino regular, cheguei a vencer Ainar algumas vezes. Os maníacos gritavam, Bidon, filho de Jandel, venceu, satisfeito, ele apertou a mão dela, obrigado por hoje. Ela sorri com desdém e admite, você ficou mais forte, Bidon. Ela é muito forte, mas tem um estilo de luta rígido. Eu já falei com ela sobre isso, mas já virou um hábito para ela. Não acho que ela vai mudar facilmente. Às 9 horas, voltei para casa para tomar banho e Erwin apareceu de novo. Ela o convidou, vamos jantar juntos, meu amigo. Bidon ficou confuso. Ela não disse que era muito cansativo e que demorava 1 hora para chegar aqui. Ela sorriu e balançou a cabeça. Não se preocupe, vamos lá.
Por volta das 11 horas, terminamos de jantar e Erwin voltou para onde estava hospedado. Ela se despediu dele. Então, vou indo. Boa noite. Boa sorte com o labirinto amanhã, Erwin o encorajou animadamente. Ele riu. Sim, você também. Bidon estava um pouco ansioso. Amanhã já é o dia, o tempo passa tão rápido. Depois de repetir a mesma rotina todos os dias, um mês passou tão rápido. Agora, faltam apenas 24 horas para a abertura do labirinto. Na manhã seguinte, às 8h10, na Guilda dos Exploradores, inúmeros aventureiros entraram na área de registro. Bidon e Einar também entraram. Nós queremos usar a magia de localização. A funcionária olhou para os dois e perguntou se eram só eles. Ele respondeu que sim. Ela continuou a instrução. Por favor, coloquem as mãos na esfera. A esfera brilhou. Aventureiros de nível 9, serão 15.000 pedras. O preço é bem alto para um uso único, mas é necessário. Einar estava hesitante. Quanto isso vale em carne bovina? O ponto de partida é aleatório quando entramos no labirinto. Mas com o posicionamento mágico, ele permitirá que vocês comecem no mesmo lugar que seu companheiro. Ele perguntou com curiosidade, o que determina o nível de um aventureiro? A funcionária respondeu, nós avaliamos com base na energia na alma do aventureiro. Ele confirmou. Então o preço aumentará se meu nível for mais alto, certo? Ela assentiu. Com certeza. Ele começou a dizer, então. Mas ela o interrompeu imediatamente. Pronto, e só terá efeito por 24 horas a partir de agora, então. Por favor, prestem atenção ao tempo. Bidon, sem palavras, virou-se para Einar e disse, vamos comer. Mais tarde, Einar olhou para a mesa cheia de comida à sua frente, transbordando de emoção. Bidon, o que é tudo isso? Eu pedi a refeição mais cara da taverna. Por 800 pedras, como uma festa antes de entrar no labirinto. Ele riu e repetiu, esta é uma refeição de 800 pedras. Einar, ansioso e animado, perguntou, não é um sonho, é. Experimente. Apenas esperando por isso, Einar mordeu um pedaço. Estou tão feliz que quero chorar, está tão delicioso, parece um sonho. Ela está comendo desesperadamente como se fosse morrer, jurando sem parar, vou trabalhar duro a partir de agora, vou ganhar muito dinheiro e comer isso de novo. Bidon está impotente, desejando boa sorte. O que será que ela come normalmente? 10 minutos antes do labirinto abrir, um círculo mágico roxo aparece no meio da praça. Os guardas avisam, ainda não podem entrar. Com a armadura completa, Bidon observa ao redor, da outra vez, não reparei. Esse portão é enorme. De repente, percebe, é. Partum, animado, caminha em direção ao portão com a multidão de fanáticos. Parem, eu consigo ver o portão, chegamos, seus seguidores gritam, é o Partum. Chegamos a tempo, Partum é um guerreiro de elite. Bidon pensa, eles devem ter acabado de completar o ritual de amadurecimento. Como eles conseguem vir aqui sempre? Ele está dizendo orgulhosamente para seus companheiros. Eu disse para vocês confiarem em mim. Einar funga, nostálgica. Isso me lembra daqueles dias. Ele olha para ela, rígido. Só se passaram alguns meses para nós. O funcionário anuncia, agora todos podem entrar. Einar está animada. Bidon, vamos. Mas ele a impede. Espere, Einar. Tem algumas coisas que eu quero verificar. Eu li que se você entrar em uma dimensão instável. Einar o interrompe despreocupadamente, tranquilizando-o, está tudo bem. Bidon. De qualquer forma, eu não acho que vou entender o que você está dizendo, então eu só vou te seguir. Ela diz isso, mas quando o funcionário anuncia, 1 minuto restante até o portal fechar, Einar passa da confiança ao pânico, mas não deveríamos entrar agora. Ele calcula silenciosamente, definitivamente ficou menor do que quando abriu. Acho que era mais ou menos desse tamanho da última vez. Nós vamos entrar enquanto ele fala. O portal vai fechar em breve. O porteiro grita no momento certo. Bidon puxa a mão de Einar apressadamente. Agora, vamos entrar, Einar. Ela imediatamente dispara para frente. Certo. O porteiro, horrorizado, exclama, espere, perigoso. No espaço silencioso, apenas o som de gotas de água caindo pode ser ouvido. Bidon fecha os olhos com força para sentir. Ele abre os olhos lentamente, eu sabia. Einar, está em pânico,
tateando por todo lado. Eu não consigo ver nada, Bidon a tranquiliza. Calma, Ainar, esta é uma área escura. Ele pega uma tocha. Eu trouxe uma desta vez. Ela pergunta, desconfiada, desta vez. De repente, Ainar percebe algo à frente. O que é aquilo, Bidon? Ele responde, animado, ainda está aqui, como eu esperava. É um monumento. Podemos abrir o portal para o segundo andar com ele. Vamos para lá agora. Bidon sorri maliciosamente. Um jogador profissional tem que saber como aproveitar os bugs. Bidon toca levemente a lápide. Imediatamente, um raio de luz forte se projeta, formando um portal de conexão. Ainar está confusa e questiona a existência, enquanto ele está relaxado e familiarizado. Vamos. Ela está intrigada e desconfiada. Como você fez isso? Bidon permanece em silêncio, não respondendo. Isso é um segredo que não posso revelar. Ele se lembra de algumas informações sobre o segundo andar. A terra da noite afunda a cada passo, então as estruturas de pedra agora são apenas ruínas. Ainar comentou, o chefe disse que levaria pelo menos alguns dias para chegar ao segundo andar. Ele respondeu vagamente, o livro dizia isso. Ainar acreditou ingenuamente. É surpreendente que você tenha conseguido, afinal, não sobrou nada neste lugar. Apesar dos gemidos fracos, este lugar se tornou oficialmente uma terra morta. Ele sussurrou, você também sente, Ainar. Ela olhou confusa, o quê? Ele tocou no peito, sentindo cada batida do coração, eu sinto como se algo estivesse correndo nas minhas veias, espalhando-se por todo o meu corpo. Ainar comemorou alegremente, isso significa que seu estado de alma foi atualizado. Parabéns, ele respondeu confuso, estado de alma, então foi atualizado. Dungeon de Stone também tem seus próprios níveis, a vitalidade do jogador é usada ao lançar habilidades e também aumenta com cada nível, a quantidade de essência que o jogador pode usar também aumenta, a cada nível diferente. Agora que está no nível 2, podemos usar 2 essências de uma vez. Então Ainar perguntou curiosamente, mas é estranho, seu estado de alma foi promovido sem ter que matar monstros. Ele respondeu casualmente, eu acho que completar um andar e chegar ao próximo primeiro também conta como uma conquista, mas pensando consigo mesmo, eu sabia que isso aconteceria, por isso fiz isso. Experiência, neste mundo, é chamada de conquista, mas só pode ser obtida uma vez para cada tipo diferente de monstro. Depois de atingir um certo nível, fica difícil obter conquistas. Uma maneira de quebrar essa barreira é subir para o próximo andar o mais rápido possível. A experiência obtida com isso não é limitada. Como é com os monstros? Se aproveitarmos bem, podemos obter pontos de experiência facilmente. Chegando aqui, ele respirou fundo, animado. Tenho que manter este truque em segredo. Tenho que aproveitar ao máximo antes que os outros descubram. Ele disse, Ainar, guarde segredo. Diga que leva dias para chegar ao segundo andar. Ela sentiu, tudo bem. Ele sorriu, satisfeito, ótimo, ela não vai contar. Em breve, exploradores experientes chegarão aqui. Se virem novatos como nós aqui, vão nos interrogar, então é melhor fingir que não sabemos de nada. Ainar, vamos sair daqui primeiro. Tenho mais medo desses exploradores do que dos monstros. Amarra a tocha no capacete e a prende com uma corda. Bidon, nervoso, chamamos isso de modo tocha humana. Outros exploradores já usaram esse método, mas ainda me sinto envergonhado. Ainar acaricia o capacete dele com entusiasmo e elogia, parece muito legal, não está muito quente. Ele responde calmamente, claro que não. Essas tochas são tochas mágicas. É uma ferramenta útil que pode ser usada continuamente o dia todo quando ativada. A Terra Morta Intermediária tem monstros mais fortes do que a Floresta Élfica. No entanto, diferente da Floresta Élfica, este lugar não tem armadilhas, então não exige tanta destreza. Em outras palavras, este lugar é mais adequado para 2 guerreiros bárbaros superarem. De repente, Ainar, com sua percepção aguçada, detecta algo incomum. Ela grita assustada, necrófagos. Bidon, você já calculou, não é? Hoje é só o primeiro dia, então só tem 3. No terceiro dia, o número de monstros será muito maior. Ainar começa a se aquecer e avança, não me exercito há muito tempo, então minhas mãos e pés estão começando a coçar. Eu mesma vou eliminá-los. Os golpes de sua espada são poderosos e certeiros.
Ela grita alto enquanto ataca com entusiasmo. Depois de um tempo, Ainar alimentou a todos suavemente e ainda comentou, fácil demais, o segundo andar também deve ser fácil assim. Mas logo depois, um grito de terror agonizante na noite tirou toda a arrogância de Ainar. Ela empalideceu, tremendo. Bidon! Que grito horripilante é esse? Ele julgou em silêncio. Ela é tão grande, mas tão medrosa. Mas ainda explicou cuidadosamente, são Banshees, deusas da vingança. Na maioria das vezes, elas não atacam primeiro, então é só ignorar. Ainar ainda tremia, agarrada a ele em pânico. Eu entendo, mas você tem certeza de que não precisamos matá-las, elas não vão nos ameaçar, ele afirmou com convicção. De qualquer forma, nossos ataques não são eficazes contra Banshees. Além disso, se atacarmos primeiro, seremos amaldiçoados. Elas vão nos assombrar até sairmos do labirinto. Ainar, ao ouvir isso, ficou arrepiada e gritou, o que? Assombrar? Que droga, ainda bem que você é um guerreiro sábio. Eu realmente fiz a escolha certa em vir com você. Mas de repente, outro grito a assustou, e ela o abraçou com força. Bidon, o que é isso? Ele lembrou, impotente, me solta, Ainar. Olha, o exército de esqueletos. Ainar congelou, rígida, confusa, travou. Lá vai ela, com toda a sua energia e entusiasmo, eu vou cuidar deles. Bidon Jandel ainda alerta, Ainar, ataque diretamente os pontos fracos deles. Ainar ataca com fervor. Mas, depois de atacar, ela se vira confusa e pergunta, o que você disse? Ele, frustrado, responde, nada. Nesse momento, ele pensa, estou me preocupando à toa. O sistema notifica. Mais um de experiência. Bidon Jandel continua a narrativa, depois, levamos cerca de 1 hora para nos movermos para o norte. Como era de se esperar, encontramos novas espécies de monstros. Ghouls adultos são 2 vezes maiores que ghouls comuns. Soldados de esqueleto mutantes, chamados de guerreiros de esqueleto ou até mesmo arqueiros de esqueleto. Mas a dificuldade é muito baixa. No primeiro dia, encontramos apenas alguns, e minhas habilidades de combate melhoraram um pouco. Primeiro, o cetro está no estado mais adequado para mim, tanto em tamanho quanto em peso. Então posso quebrar o crânio deles mais facilmente do que segurando um martelo de guerra. A armadura foi projetada como um colete, mas foi simplificada nas áreas que posso proteger com um escudo, me ajudando a lutar de forma mais eficaz. O capacete pode não me proteger muito bem disso. Mas ele facilmente impede flechas disparadas de arcos. Neste momento, estou realmente confiante em declarar, eu voltei e estou melhor do que nunca. Eu sou muito bom em destruir inimigos, mas existe outro bárbaro tão bom quanto eu. Olhe para Ainar, cortando e matando sem parar. Eu tenho que me perguntar, Veliela é considerada a deusa ancestral dos bárbaros, certo? Ela está lutando muito bem. Eu também descobri que, no começo, não entendia por que ela gritava sempre que lutava. Acontece que era um bordão. Eu tentei balbuciar algumas vezes e adorei. Bidon, animado, lado a lado, massacrando monstros frangos. Isso é novo em comparação com as batalhas que participei com Erwin. Então, esta é a festa dos bárbaros. Sistema notifica, mais 3 de experiência após derrotar um demônio faminto adulto e um guerreiro esqueleto, um arqueiro. De repente, Ainar percebe e lembra preocupada, Bidon, sua mão está ferida. Mas ele encolhe os ombros, despreocupado, e responde, vai sarar logo. Com certeza, fumaça branca sai do ferimento e ele se cura gradualmente. Ainar exclama surpresa, já fechou completamente, isso é a marca da morte. Ele sorri e acena com a cabeça, confirmando. Ela ficou envergonhada, nós somos uma ótima combinação, ele respondeu alegremente, sim. Bidon toca o chão, sentindo e avaliando cuidadosamente a situação. O chão não está mais úmido e o terreno também é diferente. Além disso, os gritos das Banshees estão muito mais altos, prepare-se, Ainar. Um monstro de nível 8 vai aparecer em breve. Assim que ele disse isso, um som agudo e bizarro ecoou no espaço. Ainar, assustado, ficou gelado. Que som é esse, Bidon? Ele imediatamente ficou sério e organizou a formação. O chamado do demônio. Posicione-se, Ainar. É um ceifador. Ouvi dizer que ele engole a luz do labirinto, mas só agora estou vendo com meus próprios olhos. E ele parece mais assustador do que eu imaginava.
O rosto enrugado e o grito ensurdecedor são sombrios como o submundo. Ele calmamente orienta o trabalho. Mire na cabeça como eu disse. Atacar outros pontos não adianta. Ainar, embora com medo, respondeu decisivamente, certo, eu confio em você. Então, os dois avançaram e atacaram diretamente. Inicialmente, os dois coordenaram bem, atacando de cima e de baixo, fazendo o monstro girar. Mas, infelizmente, a pele dessa criatura da morte é super grossa e enorme, então, por mais fortes que sejam os ataques deles, não fazem nem cócegas nela. Que droga! É tenso, muito difícil, parece que estou esfaqueando uma pedra. A criatura da morte, furiosa e sanguinária, vira-se para contra-atacar. Com um único golpe, Bjorn é jogado para longe. Ela também é super forte, mas eu tentei atrair a atenção dela para mim. Nesse momento, Ainar aparece silenciosamente e a ataca pelas costas. Seus olhos se arregalam em choque. Atordoada e incrédula, não importa o quanto ela se esforce, o golpe da espada não funciona. O olhar frio e penetrante do monstro a percorre lentamente. Logo em seguida, Ainar é ferida por ele. Ela caiu pesadamente no chão, ainda bem que a espada a segurou, senão teria sido levada pelo vento. Ainar olhou preocupado para Bidon. Esse Bidon é realmente complicado. Para jogadores que são realmente bons em defesa, a morte não é nada, mas eu não achei que seria tão difícil assim, ele pensou, rangendo os dentes, procurando uma solução. A espada suprema de Ainar só consegue arranhá-lo, mas a ferida se cura em segundos. Essa é a habilidade de defesa suprema da morte, protegendo o corpo. O monstro de repente acumulou energia e soltou um grito ensurdecedor. Ele fez uma careta. Droga, isso é Ainar teve um mau pressentimento. O que é isso? A habilidade de ataque da morte. Invocação de demônios famintos, o chamado da morte. Isso vai ser difícil de engolir. Ele gritou ordens, Ainar, cuide desses demônios famintos primeiro. Enquanto isso, eu seguro a morte para você, e você avança imediatamente. A batalha foi intensa, com os dois lados se enfrentando diretamente. A morte, furiosa, lançou um ataque que o fez pular para desviar imediatamente. Ele não ousou tirar os olhos da morte, mantendo uma distância segura, quando de repente algo afiado e rápido como um raio atacou, assustando Bidon. Ele se inclinou levemente e desviou, e os dois lados continuaram a lutar, com golpes poderosos se cruzando no ar. No momento de tensão, Ainar apareceu na hora certa e gritou, Bidon, acabei com todos os demônios famintos. De fato, no chão, os demônios famintos eram apenas cadáveres imóveis. Pegue impulso e pule, deixe-me te dar uma mão. Ainar silenciosamente contorna a morte. E então a ataca com força e decisão. Assim que ela foca a atenção em Ainar, Bidon na frente também grita, para onde você está olhando? Ele a ataca com força enquanto xinga, sua coisa detestável e miserável. Nesse momento, a morte está sendo atacada violentamente por todos os lados. Sua cabeça sofreu um ferimento grave. Ele suspira aliviado ao ver que a situação parece mais promissora, aquele golpe parece ter sido bom, ela está sangrando tanto que deve ter sofrido bastante dano. Mas, para minha surpresa, o monstro se manteve firme depois que o Bidon o chutou. Eu recuei imediatamente, chocado. Que droga, ele ainda está bem depois disso. Algumas gotas de sangue caíram no chão. Eu limpei o sangue da minha boca, amaldiçoando em silêncio. Aquele golpe poderia matar um Goblin com um só ataque. Eu cerrei os dentes. Ele se recuperou imediatamente. Eu não consigo atacar rápido o suficiente para superar a capacidade de recuperação dele. O que eu devo fazer agora? Devo desistir de matar essa coisa e mirar nos monstros de nível 9. De repente, Ainar, ousado e sem medo, agarrou uma das pernas dele e o arrastou. Ainar. Nos olhos de Ainar, uma determinação ardente, ele gritou alto. Bidon percebe a jogada, ela está desestabilizando a criatura. Boa ideia, Ainar, vou logo terminar de derrubar a outra perna. A criatura da morte cambaleia e cai no chão. A criatura da morte entra em pânico, impotente enquanto seu corpo colossal bate com força no chão. Ela grita e se debate desesperadamente. Bidon e Ainar avançam, provocando com vozes maldosas, parece que você não consegue se levantar sozinho, hein? Logo depois, Bidon, radiante, gesticula e sorri abertamente, isso é como esmagar sacos de bolinhos de arroz na expedição quando eu era criança.
Ainar também ri, divertido, acertando as contas. Esse é para compensar o trauma psicológico que eu tive quando criança, quando o garoto escolhido para ser meu amigo de brincadeira chorou e quis ir para casa. Então vocês dois estavam moendo o ceifador com força total, e ainda rindo. Que divertido, hein, Ainar? Eu também acho, Bidon. Depois de 7 vezes 7, 49 golpes sobrenaturais, o ceifador reencarnou. Essa é a verdadeira forma de caça de um maníaco. A poeira baixa, Ainar grita animada. Bidon. Olha, é um cristal mágico, e ainda é grande. Ele observa e avalia, vale a pena as cerca de 100 pedras. Ela fica chocada. O quê? Um ceifador vale apenas 100 pedras? Bidon acena com a cabeça, mas para um gol, são 300. Esse preço é realmente baixo, embora tenhamos arriscado nossas vidas para matá-lo. De repente, Ainar pergunta pensativa, Bidon, quanto custa um bolo na pousada? Um bolo de creme, acho que são 300 pedras. Ao ouvir isso, seus olhos brilham de excitação, então eu posso saborear um cada vez que matar um ceifador, né? Ele fica sem palavras, essa é a sua forma de converter moeda. Ela avança animada, agora não é hora de descansar, vamos caçar, além disso, dividimos 8, 2, então você fica com 0,2 de um ceifador. Ele ri e concorda, tudo bem, vamos lá. Bem, não é tão ruim andar com uma maníaca. Erwin é um pouco passivo demais. Erwin parecia confuso, e de repente sentiu um arrepio. Depois, ficamos por perto caçando os ceifadores da morte. Assim que encontrávamos um, atacávamos suas duas pernas e o derrubávamos. E se continuássemos batendo em suas cabeças como se estivéssemos moendo arroz, mais cedo ou mais tarde ele morreria. Caçamos cerca de 70 ceifadores da morte só naquele dia. No início da masmorra e na pedreira, a taxa de drop de essência é muito baixa. A maioria das pessoas se equipa e se fortalece com base na essência que recebe. Já estávamos cansados de jogar, e Bidon disse, já chega por hoje, acho. À noite, ele sentou-se em silêncio, vigiando Ainar roncar. É por isso que estou de olho na essência do demônio da morte, ela vai se harmonizar com a minha marca da imortalidade. E também tem uma habilidade passiva bem legal. Mas ainda não encontramos nenhuma. Preciso encontrar essa essência logo. No segundo dia, os ceifadores da morte apareceram em pares, mas aprendemos a lidar com eles, então derrubá-los não foi tão difícil quanto eu pensava. Eu derrubo um e cooperamos para derrubar o outro. Os ceifadores da morte foram sendo eliminados um a um da mesma forma de antes. Claro, se não conseguirmos matar o ceifador da morte rapidamente, é muito provável que sejamos cercados por hordas de carniçais, colocando-nos em uma situação perigosa. Nesses momentos de perseguição, Bidon tem que arrastar Ainar para longe. Ainar, corra, os ceifadores da morte não perseguem inimigos para fora de seu território. Então basta escapar de lá. Ao cair da tarde, os ceifadores da morte começaram a aparecer em grupos de 2. Bidon e Ainar se escondiam cuidadosamente, observando os movimentos. Ele sussurrou. 3 ceifadores da morte são demais para nós 2. Ela concordou. Um guerreiro sábio sabe quando correr. Vamos procurar outro lugar. Quando o segundo dia estava quase no fim, paramos de caçar ceifadores da morte. Diante do espaço desolado e cheio de paredes de tijolos, Ainar perguntou. E aqui? Bidon, acho que é bem aconchegante. Ele assentiu, acho que serve. Na escuridão silenciosa, parecia haver movimento. Um grupo de pessoas encontrou os 2 diretamente. O grupo de aventureiros era composto por 3 pessoas, todas tensas, cautelosas e extremamente nervosas. Exploradores, hein? Bidon perguntou seriamente primeiro, ei, vocês. De repente, a voz irritada e a expressão fria como o gelo de Ainar, como se fosse devorar alguém vivo, interromperam. O que vocês estão olhando? Se não tem nada para fazer aqui, sumam. Todos ficaram assustados com a aparência dela. Desculpe o atraso, estava correndo. Ainar, com a cara fechada e voz fria, Bidon, precisamos nos mover. Eles sabem a nossa localização. Precisamos encontrar outro lugar para acampar. Não podemos confiar nesses humanos. Os 2 continuam andando. O silêncio é quebrado apenas pelos passos. Bidon, curioso, parece que Ainar também não gostou dos humanos da última vez. Aconteceu alguma coisa na última exploração do labirinto. Vou perguntar a ela depois.
Depois de um tempo procurando, não encontram nenhum lugar satisfatório. Ela, desanimada, não acho que vamos encontrar um lugar tão bom quanto da última vez. Ele, tentando acalmá-la, teremos que encontrar um lugar temporário. De repente, ouvem um grito agudo, socorro, por favor. Fazendo os dois pararem, atônitos. Ainar sussurra, cauteloso e perspicaz, percebendo que o Bidon não era o som de alguém sendo atacado por um monstro. Ele rende os dentes, eu sei, com certeza alguém está matando outra pessoa. Vamos correr agora. De repente, uma voz feminina questiona, quem está aí? A magia em minha mão brilha intensamente no espaço. Nesse momento, Bidon tem a chance de olhar atentamente, 4 corpos recentes. Sem sinais de monstros, fogueira ou veneno. E essa mulher, face a face, diretamente. Cabelo curto e vermelho, segurando uma arma pingando sangue. Ela olha para eles com arrogância e pergunta, novatos, hein? Bidon Jandel deduz, é uma ladra de estrada.